Acordei relembrando meu passado, revivendo os momentos de sonho que eu vivi. Momentos inesquecíveis, sonhos que não voltam mais. Aqueles antigos, mas eles voltam quando a gente sonha novamente, não é? Zé Geraldo, grande violeiro, grande compositor, contemporâneo, viajou o Brasil inteiro, músicas inesquecíveis, uma memória maravilhosa, está aqui com a gente para dar essa honra e esse prazer. Obrigado, meu amigo Zé Geraldo. Que bom, Ciro, te reencontrar depois de tantos anos que a gente não se via, né? Verdade. Te ver bem assim. Eu me lembro que a última vez foi lá em Itapecerica ainda. Itapecerica da Serra, a Rádio Tropical era lá em Itapecerica. Muito bom te reencontrar e estou feliz de estar aqui com você. Tenho um prazer muito grande, sempre acompanhei sua carreira, muito pessoal, né, com as suas influências. E você faz o roqueiro violeiro, vamos dizer roqueiro assim. Da roça. O roqueiro da roça. E para começar, a gente sempre pergunta assim, e como é que foi a sua infância lá em Minas Gerais, Zé Geraldo? Bom, eu nasci numa cidadezinha chamada Rodeiro, de roda, né? Tem um velhinho lá que fabricava umas rodas de carro. Cidade pequena, hoje está com 8.000 habitantes, mas eu nasci e fui criado na roça. Né? A primeira música que eu ouvi era uma música tocada pelos meus tios na roça, eles voltavam da lavoura. Cada um pegava seu instrumento, sentava naquele varandão assim da fazenda, e eu dormia por ali, encostado em um deles e tal. Aí cresci assim, minha infância, adolescência, escutando aquelas músicas na rua, no alto-falante da cidade, que não tinha rádio, aquelas músicas simples do interior de Minas Gerais, música raiz, né? Música caipira. Aí eu vim estudar, trabalhar em São Paulo com 18 anos e fiquei em São Paulo. Aí misturou. A minha história misturou aquela música simples que eu trouxe de lá, misturou com a opção de outras coisas, outras referências que eu tive na vida, né? Então você, quando veio para São Paulo, você sofreu que influências musicais aqui? Bom, quando eu vim para São Paulo, primeiro que eu achava que eu ia ser jogador. Ah, é? Meu grande sonho era jogar bola. Eu já escrevia, mas eu não tinha nunca sonhei em ser um artista profissional, nunca passou pela minha cabeça viver de música. Meu sonho era ser jogador. E quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava numa construtora e a construtora me levou para trabalhar morar em Tatuí. Fui trabalhar na construção da rodovia Castelo Branco. E eu jogava futebol lá em Tatuí e meus amigos começaram a me incentivar para que eu levasse a sério a carreira de jogador. Então eu criei coragem, saí da companhia, fui passar uns dias com a minha família em Minas e voltei para São Paulo com a intenção de fazer algum teste, algum time de futebol e tal. Quando eu estava voltando, o ônibus que eu viajava bateu num caminhão na rodovia Rio-Bahia, morreram algumas pessoas e eu fiquei com o meu lado direito todo quebrado lá no hospital, na cidade chamada Carangola. Conheço. Fiquei 11 meses em tratamento e um amigo meu que tocava numa banda de baile, ele foi me visitar, levou um violão, desenhou uns acordes e a minha história na música começou assim, depois desse acidente. Interessante, você falou uma coisa aqui. Você tem uma história parecida com um cantor espanhol famoso chamado Julio Iglesias. Julio Iglesias, ele era jogador. Ele era jogador. E ele também parou por causa do acidente. E aí, cara, interessante, né? Eu comecei a compor e conheci alguns músicos em São Paulo. Foi num período assim que eu morava com a banda do Rio, um grupo chamado The Snakes. E depois veio o Tim Maia, que era amigo deles, veio morar também com a gente. E o Tim vivia falando, eu era um compositor primário ainda, e ele vivia falando comigo, Zé, vai cantar nos bailes para você aprender. E eu fui. Cantei uns 10 anos em baile, em São Paulo. A minha música formatou aí, aquela música simples que veio do interior comigo, misturou com rock and roll, com blues, com folk, e deu esse tipo de música que eu faço hoje. A geração toda, acho que não teve ninguém que não sofresse essa influência estrangeira, foi muito forte aqui no Brasil, né? Sim, sim. Principalmente a música americana, ou seja, cantada em inglês, né? Sim, sim. As influências, e no fundo, música boa, se você pensar, o próprio rock and roll cresceu, né? Ficou uma coisa muito boa.
Então, a gente é uma mistura de influências, né? Exatamente. Eu acho que não existe ninguém puro, eu sou só isso, não? Difícil, né? Não, o maior elogio que eu tive na minha carreira foi um jornalista, que eu não me lembro o nome, que falou que a minha música era uma mistura de Tião Carreiro e Bob Dylan. Isso para mim, citar o Tião, para mim, foi uma honra muito grande. Tião Carreiro, grande, né? Grande músico, viu? E uma referência forte para mim também é o Raul. Raul Seixas também eu conheci muito desde o começo, lá na Bahia. Raul Seixas é uma influência importante, né? Um grande criador, músico, roqueiro. Então, mas o Raul também, ele tinha uma mistura também, umas coisas do mato também. Do mato baiano, influência nordestina, né? Exatamente. Misturou também com rock and roll. Exatamente. Mas então você começou com essas influências e começou a cantar. Você conheceu o Tim Maia, que você falou? Logo que ele voltou dos Estados Unidos. Quando ele voltou dos Estados Unidos, antes dele fazer sucesso. Antes, E você então foi cantar em banda de baile. Quanto tempo? Quase 10 anos. Aí voltei a estudar, fiz administração, especializei na área de recursos humanos e comecei a trabalhar. Eu trabalhava durante a semana e fim de semana eu ia para os bailes, né? Aí chegou um período que começaram a me incentivar a participar de festivais. E eu criei coragem e comecei a participar de festivais. Num desses festivais que eu venci, estava o produtor Romeu Giosa. Sei. E o Romeu, em 79, me levou para a CBS. E aí eu larguei a minha carreira de executivo, meus bailes, e entrei na música profissional em 79. Aí larguei tudo e fui encarar a música. Agora, uma pergunta aqui. Quando você foi fazer administração de empresas, você pensava em seguir como administrador de empresas ou a música ficava no teu ouvido? Não, depois que eu comecei a participar dos festivais, que uma coisa é você cantar nos bailes, você só canta filé mignon. Eu cantava Elton John, cantava música internacional, cantava Ataúfo Alves, cantava Chico, enfim, todo tipo de música de baile. Sei. Mas a minha música formatou assim, o rock rural, assim, o folk. E quando eu ia participar dos festivais, eu chegava no interior, ninguém me conhecia. Então eu cantava minha música, parecia que eu era da cidade, cara. Todo mundo ficava torcendo para mim. E quando eu voltava segunda-feira, que eu botava meu paletó e ia trabalhar, virava um conflito muito grande na minha cabeça. Isso foi crescendo, foi crescendo, até que eu tive coragem. Cheguei para o diretor da companhia, para o presidente, que eu já tinha uns 10 anos de companhia, e falei para ele, e ele falou, estou morrendo de inveja de você. Porque eu também queria ser ator, e eu não fui ator, porque meu pai falou que ator não era coisa de homem, e um gaúcho daqueles tradicionais, meu pai não deixou eu ser ator, e agora eu estou morrendo de inveja de você. Aí ele me indenizou, e eu fui seguir a carreira, fui seguir o sonho. Seguir o sonho. Agora, você falou uma coisa interessante, porque se você seguisse a carreira de administrador de empresas, vamos dizer, e ganhasse muito dinheiro e ficasse famoso, você não ia se completar. Ia chegar mais na frente e falava assim, ficou por que eu não fiz? Por que eu não continuei? Né? Exatamente. Então, você, pelo menos, a gente sabe, você fez, está fazendo, né? Melhor. Era uma sinuca, porque eu tinha 2 filhas pequenas, e foi uma decisão muito difícil. Meu pai veio de Minas. Difícil. Meu pai veio de Minas, quase me bateu. Você é louco, olha a vida que você tem, você trabalha, você é um executivo bem-sucedido, você vai largar tudo isso. Foi um ato corajoso, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus tem uma carreira gloriosa, fez sucesso. E daí você, como conseguiu uma gravadora? Como é que foi? Então, eu participei um dos festivais que eu participei, foi promovido pela empresa Ericsson, ali na Marginal. Sei. E o presidente do júri era o Zusa Homem de Melo. Zusa, grande Zusa. E eu venci o festival, melhor música, melhor letra. E o Romeu Giosa fazia parte do júri. Quando acabou o festival, o Romeu me falou, eu queria ver mais algumas coisas suas e tal, eu queria gravar com você. Aí me produziu. Quer dizer, eu já tinha batido na porta da CBS umas 3 vezes. E o pessoal falava que a minha música era problemática, que tinha um envolvimento político, nós estávamos vivendo um período fechado, né, de ditadura, censura e tal. Então, eu já não tinha mais ilusão de gravar, né, porque
Fim de semana eu tocava, eu era feliz. Durante a semana eu tinha meu trabalho, mas aí quando apareceu a oportunidade de gravar, eu não pensei duas vezes, né? Aí fui pela CBS, então fui muito feliz porque logo de cara eu obtive um relativo sucesso. Isso abriu um pouco de portas para mim e segui meu caminho e estou aqui. E aí você... E como chegou a primeira gravação que você fez? Aconteceu? Fez sucesso? Como é que foi? Foi. Eu fui participar do Festival de Ilha Solteira no fim de 78. E eu estava em conversa com a CBS, com a RCA. E aí eu venci o festival e o cara que ganhou o segundo lugar ficou meu amigo, Lúcio Barbosa. Lúcio. E nós ficamos mostrando música um pro outro de madrugada em Ilha Solteira, rodeado de estudante. E lá pelas tantas ele me mostrou a música Cidadão. E eu, muito emocionado do lance do festival e tudo, chorei pra boa. Aí falei, essa música é sua, cara. Alguém já gravou, eu posso gravar? Ele falou, nunca foi gravada, você pode gravar do jeito que você quiser. Eu agradeço isso ao Lúcio. Eu sabia como essa música me emocionou, eu sabia que ela ia emocionar uma opção de pessoas. E eu sabia que ela seria importante na minha história, como ela é até hoje. Até hoje eu acho que é importantíssima. É uma referência muito grande na minha história. E você falou do Lúcio. Eu conheci o Lúcio em Itapecerica. Sim. O Chaveiro. Ele tinha tinha um chaveiro lá. A lojinha dele, eu Chaveiro. E ele que me falou sobre que tinha gravado com você. Eu fui algumas vezes lá. É. E aí tive a sorte de encontrar essa música que abriu alguns caminhos, né? Então eu tive a sorte do primeiro disco já ter um relativo sucesso, né? Depois dei continuidade, me adaptei ao meio, porque eu era um músico de fim de semana, eu não era um artista do meio. Eu tive que me adaptar, passei por alguns percalços, algumas dificuldades e fui me adaptando ao meio e graças a Deus segui. A música O Cidadão acho que abriu muita porta, né? Foi uma música que até hoje ela teve várias regravações. Sim, né? Gonzagão, Zé Ramalho, Silvio Brito, exato. Entre outros. Mas você que abriu o caminho, né? Sim, eu lancei a música e ela me lançou. Aí a sua carreira, você já estava desligado da sua profissão. Sim. E já estava seguindo a sua carreira de música, né? Aí você, nessa sequência que você vinha, você viu que tinha um movimento, já estava nos anos 80 aí quase, começo dos anos 80. Isso, né? início dos 80. E tinha essas influências todas, e não só do próprio Raul Seixas, como o próprio Zé Ramalho, o pessoal que fazia, né? Eu e o Zé, nós somos contemporâneos, né? Nós gravamos junto na CBS, gravamos música junto, eu e o Zé gravamos uma música que entrou numa novela, até que o Serjão participou também na novela. Então, o Zé eu não tive, assim... O Zé teve as influências que eu tive. Entendi. Né? Só que ele com a cultura nordestina e eu com a cultura mineira. Mas aí, quando chegou... Teve um ponto, assim, que foi fundamental, por volta de 84, 85, quando as gravadoras mudaram todo o esquema de divulgação. Mudou e eu fui ficando fui ficando um pouco de lado. Sei. Fui ficando um pouco de lado e a timidez, uma insegurança que eu tinha, porque eu era um artista que eu não tinha turma. Eu não era MPB tradicional, não era Clube da Esquina, não era sertanejo, não era rock and roll legítimo. Então eu fui ficando um pouco deslocado no meio artístico. Isso me trouxe uma certa insegurança e eu pensava até em parar. Até que por volta de 84, 85, um show no Sesc Pompeia, eu vi que uma boa parte da plateia era fãs do Raul. Certeza. Isso aí me trouxe um alento muito grande. Eu vi que aquele povo tinha aquela idolatria toda pelo Raul. Eu falei, se eu não trair esse público não vai me trair. Aí eu segui meu caminho, eu recebi convite para gravar sertanejo, até lambada eu recebi convite para gravar. Mas eu não mudei o meu caminho porque eu não sabia fazer outra coisa. É o caminho que você falou uma coisa importante, naquele período lá, ainda estava 70 e tanto, 80 e pouco, tinha esses nichos, né? Como você falou, esse aqui é MPB, aqui é, né? Como se você não pudesse circular de um nicho para o outro. Era exatamente. Se havia ditadura militar, tinha uma ditadura musical também, uma discriminação, né? Exatamente. Mas eu passei por isso também. Todos nós do artístico, né?
Todos nós no meio artístico. Eu lembro que determinadas situações os caras falavam, pô, não anda com fulano não, porque fulano é de tal nicho, é de tal turma, é de tal tribo. Era muito assim. Quem foi que falou? Né? Exatamente. Quem foi que disse? Então, graças a Deus, hoje não tem mais isso, não. Não tem mais disso, não. Acabou. Né? É o lado bom, ficou mais democrático. Né? Eu lembro que teve até a marcha da guitarra, marcha contra a guitarra. Teve uma marcha contra a guitarra quando a Jovem Guarda. Exatamente. A Jovem Guarda estourou mesmo, foi um movimento que. Nossa, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. É. E fizeram uma passeata contra a guitarra. A guitarra. Coitado da guitarra. Né? Porra, bicho. O que é que a guitarra tinha com isso? Por isso que o pessoal às vezes fala, pô, mas você tem música sua que tem viola, tem música sua que tem guitarra. Você não acha que briga? Não, instrumento não briga. Quem briga é o homem. O homem que faz essas coisas, pô. Instrumento Talvez até não por uma certa conveniência, né? Exatamente. Mas tem uma música sua muito bonita, chamada Senhorita. Conta a história dela. Bom, eu era um garoto em Minas Gerais e eu vim trabalhar em São Paulo com 18, 19 anos. Vim estudar e trabalhar aqui. E eu, namoro adolescente em Minas, aquele ímpeto juvenil, convidei a garota para vir comigo para São Paulo. Claro que ela não veio. 2 adolescentes, eu sem saber o que ia ser da minha vida e tal. Isso eu tinha 17, 18 anos. Vim embora. Quando eu estava nos meus 21 anos, que eu me acidentei, eu aprendi um pouco de violão e fui morar em Santos, na casa de uns parentes, para fazer fisioterapia. Eu terminei o tratamento lá em Minas e vim para Santos para fazer fisioterapia e tal. Aí uma manhã eu acordei com muita saudade e eu fiz a música, Senhorita, lá em Santos. Eu estava com 22 para 23 anos. Foi no meio do ano, 68. Foi em junho de 68, quando eu escrevi Senhorita. Eu estava com 23 anos. Conta a história desse romance, né, que eu chamei ela para vir embora comigo. Mas eu nunca imaginei, pela simplicidade dela, os Chitãozinho e Chororó tiveram a oportunidade de gravar primeiro que eu, não gravaram porque o produtor achou que a música era muito complicada. Aí quando eu participei do Festival da Globo de 81, com a música Milho aos Pombos, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Quando eu participei do festival com essa música, a CBS falou, nós vamos lançar um compacto para divulgação. De um lado, o Milho aos Pombos, aí você escolhe uma música para pôr do outro lado do compacto. E a música que eu tinha, assim, no fundo lá guardada era Senhorita. Eu gravei, mas sem nenhuma pretensão. E passado uns 6 ou 7 meses que eu tinha gravado a música, eu nunca tinha tocado ela em show. Aí num show lá no Vale do Aço, lá em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, quando eu entrei no ginásio, cara, o ginásio inteiro, Senhorita, Senhorita, nunca mais eu parei de cantar Senhorita. Hoje já teve mais de 30 regravações. Foi, né? Até na Inglaterra ela já foi regravada. Os sertanejos, uma boa parte dos sertanejos regravaram. Opção de gente. Então, jamais imaginei que a minha Senhorita teria uma trajetória assim tão bonita, né? Muito legal. A música é muito bonita. Aí é como você falou, você mostrou, às vezes pode ter gostado da música, mas por um motivo você não sabe direito, eles não gravaram. Chororó, né? E depois, eles comentaram alguma coisa sobre a música? Não, depois já tinha passado a hora deles gravarem e tudo. Eu até, às vezes que eu encontro o Chitão, a gente lembra disso. O Alisson, filho do Chitão, também foi quem levantou a bola para ele. Mas essas coisas acontecem, né, cara? Quantas vezes o cara te mostra uma música e você não dá importância, depois você vai ver, né? Isso acontece com todo mundo. Isso é normal. Mostra um pedacinho da Senhorita. Senhorita? Sem maquiagem, sem nada, né? Não tem Pro Tools aqui, não. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou.
meiga senhorita. O que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo. Oh, 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 oh. Lindo! As palmas online. Pode bater palma, tem que estar em casa. Obrigado. Bonita a música, lindo. Zé Geraldo, prazer. Você sabe que eu fico muito feliz de encontrar gente do nosso tempo. Muitos já foram embora e ficar triste. Sempre disse, poxa, mas... Eu vi um comentário pessoal vendo, mas o artista não morre, porque fica a história dele, né? É. Pelo menos você pode relembrar, né? Quanto artista que já se foi tanto tempo, a gente relembra. Agora, encontrar você bem, cantando bem, né? Tudo em cima, legal, tocando violãozinho aqui, bacana. Eu fico muito feliz. Agora, eu quero saber de você também, um pouco da sua vida, da sua família. Você é casado, tem filho. Como é que você está, Zé? Bom, eu casei em 71, tive 2 filhas com minha primeira esposa, minha primeira companheira, minha amiga até hoje. Tive 2 filhas, uma é No Estopa, também é cantora, compositora, participa do Teatro Mágico, da Banda Mirim, tem a carreira solo dela, o grupo Folk na Kombi também, que é um grupo, enfim, ela está no meio. Trancou a USP e encarou a carreira artística também. E a outra filha é advogada, especializou a área de direitos autorais, é que cuida junto com o meu produtor, que cuida da minha carreira, cuida da parte jurídica, né? Então, hoje estou casado pela 2ª vez, uma outra companheira, e mantenho uma relação boa com a minha família. Graças a Deus consegui esse milagre de manter uma relação boa com todo mundo que está ao meu redor. Mas no primeiro casamento você tem 2 meninas. 2 meninas. E desse casamento? Não tenho. Só tenho essas 2 filhas, tenho um neto. Filhas. Tem um neto? Tem um neto de 13 anos que também toca violão, toca bateria e joga futebol como era o sonho do avô, né? Ele está na escolinha de futebol aí era do Palmeiras, agora parece que é do Barcelona. Então, graças a Deus, cara, trabalhando, tenho uma agenda de show razoável, tenho viajado bastante. Estou na ativa, né? Apesar de estar longe da grande mídia, mas graças a Deus tem um público maravilhoso, que todo lugar que eu vou tem me prestigiado, então tenho levado minha carreira em frente. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer. Você queria ser jogador de futebol. Vamos supor que você não tivesse sofrido um acidente. Você tocaria a sua carreira de futebol para frente? Não, o meu grande sonho de garoto era esse. Tanto que eu escrevi agora uma música que vai estar no meu próximo disco, que chama O Menino, a Bola e a Canção, que conta essa história. Fala do tempo que eu era menino e sonhava, do acidente que eu sofri. Entendi. E fala da emoção de cantar, né? Então, eu acabei virando uma história, repassando. Na época da pandemia, eu achei que eu não ia escrever nada, né? Fiquei trancado em casa. Eu acabei escrevendo essa história, O Menino, a Bola e a Canção, que vai estar no meu próximo disco. Graças a Deus, Então você não sabe dizer se vocês ficariam no futebol. Você também não sabe dizer isso, né? Não, eu com certeza eu ia tentar. Entendi. Porque o meu plano era fazer teste. Eu estava com 21, 22 anos. Sim. E eu estava em forma. Se não desse certo, o meu plano B era ir embora para a América, porque eu fui criado em Governador Valadares.
E eu tinha uma porção de amigos em Valadares que foram tinham pra ido lá, para né? os Estados Unidos É verdade. e estavam trabalhando. O meu plano B era ir embora para a América. Mas aí aconteceu esse acidente, mudou a minha Quer dizer história. que o acidente, se você pensar, não foi ruim para você, abriu um caminho, né? Então, cara, abriu. Porque na realidade eu nunca imaginei que eu seria um artista profissional. Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito retraída, tímido, e a timidez com a insegurança caminham juntos, né? Toda pessoa tímida normalmente é inseguro. Você talvez saiba, ou talvez você não saiba, o Elvis Presley era tímido, sabe? Sim, Ele era um cara tímido. Então eu vi comentando, você falou de timidez, né? Você nunca podia pensar que o Elvis era pois é. tímido. Aí o cara foi o teste dele, na gravadora lá de Memphis, né? É. Sun Records. E ele começou a Da se Tower? chacoalhar no estúdio. Sim. Aí quando acabou, o cara foi saber que ele estava nervoso e começou a mexer com as pernas porque estava nervoso. É. O cara E achou isso que ele virou estava dançando. sucesso. E ele, interessante isso, né? Não, eu quando tinha, nesse período aí que eu me acidentei, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, primeiras músicas, nesse período que eu morei com o Tim, um amigo influente me botou na frente do Carlos Imperial. Imperial, conheci O Eduardo Araújo tinha um programa com a Silvinha na televisão TV Excelsior. ali na Nestor Eu sei, Pestana, contei lá, TV Excelsior. e gravava ali no Teatro Cultura Artística, Isso, ali na Nestor exatamente. Pestana. Um domingo o cara me levou lá, me botou na frente do Imperial. Imagina, eu tinha saído de um acidente, todo nervoso. Eu cantei 3 pedacinhos de música para ele, assim, que ele, para, canta outra. Aí quando eu acabei de cantar, ele falou, ó, você não tem nem cacoete de artista, vai estudar, vai ser uma outra coisa na vida. Pô, acabou comigo, né? Mas serviu também para como lição, como aprendizado. Mas é muito comum. Isso aí que você falou é muito comum. É. Você estava nervoso e não passou para ele. Não, também Ele não devia ter falado isso, hein? Não, mas sabe que também eu era um compositor primário ainda, não tinha ainda. Mas eu vi o filme do Elton John. O Elton John, jovem, foi mostrar para o produtor, diretor de uma gravadora, as grandes músicas dele que depois vieram fazer sucesso. O cara falou para ele: vai aprender a compor, depois você volta. Dele, exatamente. Então, nem querendo me comparar com o Elton John. Conto também um caso de Érico Caruso, bom tenor. Sim. Não sei se é verdade, história que eu ouvi, que ele começou a estudar canto, né, para ser cantor de ópera, sim, né? Sim. Que o professor falou assim: ô menino, a sua voz é como o vento na veneziana de uma janela. Vai trabalhar. Se for, não sei se é verdade, viu essa história. Né? Mas eu acho que a pessoa que me levou calculou mal. Não era o momento ainda de eu mostrar tá música. Certo, Eu ainda compositor primário, não tinha experiência nenhuma. Ainda, mas o Imperial me falou essa aí, cara. Imperial. Aí, passados uns 12 anos, eu dei o troco nele. Porque a CBS lançou o disco. O primeiro programa de televisão que eu fiz foi fantástico. Aí eu estava no Rio, estava na praia com os amigos, encontrei os Zé Messias. Zé Messias. Eles estavam numa roda e eu estava Imperial e falaram do meu primeiro disco, elogiaram. Aí eu contei a história para o Imperial. Ele deu risada, mas ele era muito malandro. Ele falou: eu falei isso para você? Eu falei: falou. Então, é porque você era muito ruim mesmo, cara. Não, o Imperial era malandrão. Imperial era uma figura, né? Mas, Zé, então você continua o seu trabalho. Você está lançando um disco novo. Cadê o CD novo? Ele lançou na pandemia. Porque a minha música tem, desde o primeiro disco, você percebe que eu tenho um pé no mato, um pé no rock. Isso virou um apelido de roqueiro da roça, que me apelidaram. Tudo. Então a minha música tem um pé no mato. Eu era louco para fazer um disco só pé no mato. Mas por satisfação pessoal, nada de... Mas só para deixar registrado que eu tenho um pé no mato. Claro. Aí um amigo falou para mim assim, ó, vai lá para Joanópolis que tem uns meninos cantando suas músicas lá. Eu acho que você vai gostar, cara. Aí um dia eu peguei a mulher, um fim de semana, vamos lá para Joanópolis. Aí cheguei lá, fiz uma surpresa para eles. Eles me chamaram para cantar com eles e tudo. E aí eu conheci um violeiro chamado Francis Rosa, que é o violeiro de Joanópolis. E aí eu falei, aí nasceu uma amizade muito grande, eu levei meus cachorros para o sítio dele. Fizemos uma amizade, as famílias, comecei a frequentar Joanópolis.
E começamos a alimentar a ideia de fazer o disco Pé no Mato, porque ele é um violeiro, o trabalho dele é bem pé no mato. E aí eu fiz o disco com ele, agora saiu. Nossa, que bacana. Chama O Poeta e o Violeiro. Legal. Que é só pé no mato, não tenho... mas eu estou deixando um CD também aí, o meu último de carreira, que é o Ex-É, que eu gravei a versão de Hey Joe, do Jim Mendes, que é um dos ídolos que eu tive também, né? Você falou também do Bob Dylan. O que chamou atenção para você quando você assistiu o Bob Dylan? Foi a gaita? Foi a letra da música? Foi a maneira dele cantar? Ele tem a voz grave, né? O que foi? Quando eu escutei aquele cara fanhoso e aquela gaita, primeiro que eu, desde menino, toco gaita. Sei. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Um tio meu me levou uma gaitinha e eu ficava... Então, já a primeira coisa que me atraiu foi a gaita. Depois eu fui ver o que ele estava falando. Aí vi que era um grande poeta. E aí acabou, eu falei, o que eu quero, a música que eu quero é essa aí. Porque eu nunca tive pretensão de ser um grande músico. A música folk, ela é uma música muito simples em termos de harmonia. Qualquer garoto que está estudando violão toca. Então o Dylan foi uma grande referência para mim, assim. Eu tive que achar um jeito de cantar para não ficar muito parecido com ele, porque teve uma época que eu era um grande cover do Dylan. Mas eu sempre reverencio ele, porque você não pode apagar a sua história. Seria muito bonito eu falar que o cara que mais me influenciou foi o Luiz Gonzaga, mas não foi. Eu tive, mas o Dylan foi muito forte, cara. Luiz Gonzaga pegou muito o Nordeste, né? Sim. Ele fez sucesso, mas não como o Nordeste. Eu sei porque eu, garoto na Bahia, eu cantava 20 músicas do Luiz Gonzaga quando era criança, que eu sou nordestino. Foi um monstro, né, cara? Agora, as influências do Sul, o Luiz Gonzaga pegou muita coisa e levou para o Norte. Sim. Ele aprendeu aqui também músicas que ele regravou, como o Luar do Sertão, por exemplo, uma música que eu aprendi com o Luiz Gonzaga, mas é daqui. Sim. Não é isso? Dessa região aí, São Paulo, Minas, por aí, né? Exatamente. Agora, uma curiosidade, você falou do Bob Dylan. Eu vou te fazer uma pergunta. O Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e não foi receber. Qual a sua opinião? Bicho, eu acho que isso aí é um posicionamento de cada um. Vai saber por que ele não foi. Entendi. Vai saber o que ele foi, as ofensas que ele teve, porque um artista pop ganhar um prêmio de literatura não é comum. Não é comum. Então, agora, se você for analisar a obra dele poética, é muito grande. Agora, ele não ter ido, cara, vai saber né? Eu iria. Ele pode... Veja bem, vamos tentar viajar na cabeça dele. Ele não foi porque ficou com medo de haver alguma reação, porque grandes escritores aí que não foram citados, ele foi. Ou ele não foi porque ele achou que não merecia, ou ele não foi porque não quis ir, não vou nesse negócio. O que é que você acha? Eu acho que poderia ter acontecido. Seja o medo de enfrentar os escritores, né? Talvez seja esse, porque são mundos diferentes, né? São as duas são mundos diferentes, de um artista pop como ele e os escritores. Então, best-seller, são mundos diferentes. Vai saber se a insegurança também dele. Talvez seria uma posição até honesta, né? Sim. Quer dizer, ele mediu as coisas e falou, é melhor ficar quieto aqui. Né? Bom, estamos falando pelo Bob Dylan, já não sei se é isso. aconteceu assim, algumas vezes de o cara ser homenageado e ele não ir receber, acontece. Né? Já aconteceu isso, ele não foi o primeiro, não. Ô Zé, do seu repertório, qual a música você gostaria de mostrar um pedaço pra gente aí? Nós estamos falando do Dylan, então eu vou fazer a música Como Diria Dylan. Sol maior? Ei, você que tem de 8 a 80 anos, não fica aí perdido, feito ave sem destino. Pouco importa a ousadia dos seus planos, eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo,
meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Nunca deixe se levar por falsos líderes. Todos eles se titulam porta-vozes da razão. Pouco importa o seu tráfico de influências, pois os compromissos assumidos quase sempre ganham subdimensão. O importante é você ver esse grande líder que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Aí a gaitinha, aí entra a gaitinha. Legal. Como diria Dylan. Como diria Dylan, muito palmas. Legal, olha a galera aqui, ó. Parabéns, músicas lindas. Eu acho que são músicas que ficam para sempre, viu? Uma outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Em relação à música do nosso tempo e a música de hoje, qual a diferença que você faz? Qual a proximidade que você faz? Qual a semelhança que você faz? Uma é diferente da outra, uma continuação da outra. A música evoluiu ou ela voltou para trás? Cara, mudou muito, o mundo mudou, a música mudou. Até esses dias eu estava almoçando com o Casagrande, a gente estava conversando, o jogador de futebol mudou muito o perfil, Mudou. porque o mundo mudou, todo mundo mudou, não tem como. Então, hoje qualquer manifestação que vem do gueto, vem da periferia, né, outro tipo de música que não tem nada a ver com a gente, mas é a história É a realidade, né? desse povo que está aí, cada um contando a sua história. Eu não teria condições de fazer outro tipo de música porque não tenho interesse. Eu achei um tipo de música que me agrada fazer, que me satisfaz fazer. Respeito assim todo tipo, toda manifestação artística, mas me reservo o direito de... Claro. Eu ainda continuo escutando meus velhos discos de rock and roll. Ainda quando eu vou escutar, ainda os velhos discos de rock and roll. Então, eu acho que o mundo muda e as gerações vão chegando, trazendo o que é importante para eles, essa molecada do funk, por exemplo. Não tenho nada contra, mas é um tipo, a história deles. A nossa história é outra história. Agora, para complementar essa pergunta, eu vou te fazer uma outra. A música do nosso tempo e a música que está sendo feita agora, ela vai durar mais do que a nossa? Aí é que tá. Será que... Aí que coisa tá o que não sabe, né? Aí que tá o X, né, cara? Porque Cidadão tem 45 anos que eu gravei. Senhorita, eu fiz, tem 50 e tantos anos que eu fiz Senhorita. Entendeu? Então, Milho aos Pombos é uma música que eu fiz em 81, eu tenho que tocar ela no bis. Eu tenho que tocar ela no bis, que o público exige. Então eu não sei quanto tempo essa música vai durar, né, cara? Porque... não sabe. A gente não pode falar. O que segura a minha onda... não sabe. O que segurou a minha onda foram os meus versos. Entendi. Eu não tenho outros atrativos, a não ser o meu verso. O que segurou a minha onda foram os meus versos, que me aproximou do chegar aqui hoje, a garota... exatamente. Chegar e falar. Então, Conhece. Isso aí que segurou todo Ela lugar morava que no Piauí. Todo lugar que eu vou... Cara, eu sou um cara muito feliz, assim, porque eu não apareço em lugar nenhum. Outro dia eu fiz o Faustão, teve uma repercussão impressionante, que eu não apareço na televisão. E quase todos os lugares que eu vou, eu falo isso com o maior orgulho e com a maior humildade, cara. Graças a Deus, quase todos os lugares que eu vou, tá superlotado, os ingressos esgotados. E o público fiel que me acompanha, assim. O que segurou a minha onda foi isso aí. Quer dizer, isso aí foram os meus versos que me trouxe essa situação. Eu acho que, é claro, a gente falar que nós somos uma outra geração, né? Fazer um comentário em relação à geração atual é muito difícil, porque você tem os seus valores. Eu sou como você, eu sou um cara muito aberto para a música. Eu acho que música boa é música boa.
Agora, a pergunta para finalizar é a seguinte: a música que já foi feita, não só a nossa, a história da música, vamos falar da música popular. A música popular começou no século XX, porque apareceu o disco. Exatamente. 1900 apareceu depois do rádio, depois da televisão. Então, o disco passou a ser o veículo Exatamente. para a música popular, que não tinha espaço. Antigamente era música clássica, erudita, era no teatro, tinha aquele padrão, né? É. Então, a música popular do século XX se desenvolveu e cresceu. E a música do século XXI, ela vai ganhar do século XX? O que é que você acha? Não, cara, eu acho que são épocas diferentes e toda ela tem a importância dentro do contexto, né? Porque Entendi. a música que foi feita no século XX, ela tinha uma referência Certo. do mundo. A música que foi feita em 21, a referência mundial já era outra, né? As guerras, as conquistas, o homem indo para a lua, a tecnologia que avançou. Claro. Então, a referência hoje para o cara que faz música é diferente da nossa quando a gente começou. Você não tinha tecnologia. Você falou uma coisa importante. Não Nós tínhamos existia só o tecnologia. coração. Só o coração. Pega o violão aqui, ó. Nem. Bom. E a tecnologia, você não acha que ela se tornou, de certo ponto, até mais importante, entre aspas, do que a música? Por quê? Porque você Por que será? Porque você tem com um simples telefone, um aparelhinho de telefone dentro do seu quarto, você produz uma música com a mesma qualidade que você produz no estúdio. Exatamente. Entendeu? Hoje, a tecnologia te ensina, se você tiver... Hoje você tem a inspiração. Nós só tínhamos a inspiração. Exatamente. Hoje nós temos a inspiração e a tecnologia para nos ajudar. Então, as referências mudaram, porque Mudaram. né, antigamente era difícil você gravar. Era menos difícil tocar no rádio. Para você gravar, você tinha que ser contratado por uma gravadora, Exato. como eu fui, como você foi. Hoje, é fácil gravar. Você grava dentro do seu quarto, ficou mais difícil tocar, porque hoje todo mundo grava. Todo mundo grava. Hoje, qualquer pessoa, ele pode ser artista, não pode? Com certeza. Quer dizer, a arte, os valores mudaram, é isso? Não, eu acho que as referências mudaram, né? Pode ser. A gente continua, por exemplo, o cara que é um poeta e que ele gosta de tecnologia, ele tem uma vantagem sobre... Claro. Porque o cara é um poeta, escreve e ainda tem a tecnologia para Que ajudar. ajuda ele. Que ajuda ele. Mas né? a arte continua sendo arte, não é isso? A arte, pô, aquele cara lá no canto lá de Minas Gerais, Não é? lá na roça onde eu nasci, que faz a musiquinha dele lá, pô, ainda é esse valor, tem esse... Graças a Deus que ainda tem essa possibilidade de um cara lá no cantão do mato, sozinho, sem um computador, sem nada, fazer uma grande obra, uma grande música, inspirada na história dele, no coração, no sentimento. E eu acho que a tecnologia é super importante, mas o sentimento é tanto quanto, ou talvez mais importante. Ou seja, vamos agora finalizar o seguinte: mesmo com a inteligência artificial que está vindo aí, que ninguém sabe direito o que vai ser, até os cientistas estão preocupados, até o cara que inventou está preocupado com esse negócio, não ter controle. O que vai acontecer? Ah, se eu soubesse... Você pega qualquer coisa e vira um grande artista, se é isso? Cara, que louco. Não, é muito louco. Cara. Muito louco esse negócio, muito louco, porque o cara fazer a máquina pensar... Mais 1000 vezes mais do que você? Mais que você. Nossa. Não, e com uma margem de erro muito menor que você. Essa aí eu não entendi não, viu, amigo? Não, é preocupante. Preocupante. Porque é preocupante, cara. O que será? Pô, hoje o cara... Cara, não tem explicação. Eu sou um cara... Continuo, meu espírito ainda é de um cara da roça. Apesar de morar na cidade há muitos anos, mas eu ainda tenho um pedaço de roceiro em mim, entendeu? Zé Geraldo. Me assusta. A inteligência artificial, ela pode lançar um artista igual a você e com a sua voz, sabia? Sim. Sem você estar cantando. O cara faz lá, faz o que ele quer e aparece você cantando. Sim. Sua imagem e a sua voz. E aí, amigo? É louco, cara, é louco. Como é que é isso? Não precisa você cantar. O cara pega a tua referência lá e ele fala aqui, ó, do jeito dele. Sai a sua voz. E sai você
Com a tua voz cantando lá na frente. E agora? Vai, bicho. Quando que nós vimos... Não, Entrega sabe, a Deus. a gente escutava 30, 40 anos atrás. No ano 2000, ninguém vai chegar no ano 2000. O mundo vai acabar. Ou então, no ano 2000 vai ter ônibus para a Lua. O outro ser humano vai... Então, você vê quantas histórias nós ouvimos aí. Quantas? Mas nós nunca imaginamos que ia acontecer isso, é uma situação dessa. Não, eu vi um cientista, um dos inventores, falando que estava arrependido. Esqueci o nome dele. Que outros começaram a inventar também. Ele falou que não estava na hora disso. Perdeu o controle. Não, que não sabe como você vai julgar. Como você vai descobrir o crime. Ficou difícil para identificar o crime. Né? Zé Geraldo, vamos lá. A sua agenda de shows, como é que tá? Como é o contato para você, Zé? Bom, eu contato meu produtor, Célio Silva, São Paulo, 11 998 57 6632. 99857 6632. 99857 6632. Célio. DDD 11. DDD 11? DDD 11. Tá. Que eu me lembro assim, eu vou tocar esse fim de semana. Amanhã vou para Minas Gerais, Tocantins, Minas Gerais. Sábado eu toco em São Paulo, no encontro de admiradores na Serra da Cantareira. Domingo é a Feira Literária de Itapecerica da Serra, vai ter homenagem a Lúcio. O Lúcio Barbosa. Muito bom. Tem algumas coisas marcadas aí, que eu lembro de cabeça, assim, são essas 3 coisas. Muito bom. Então, para finalizar, escolhe uma música que você gosta, canta um trecho aí. Vamos cantar Cidadão, então, homenagem ao grande Lúcio. Cidadão, né? Boa. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: meu rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Oh,
lindo, Zé Geraldo. Essa música é maravilhosa, inesquecível. Esqueci. Essa aqui é das 100 anos. Exatamente. Vamos cantar de novo daqui a 100 anos. Lúcio Barbosa. Descer lá do céu. É isso aí. Legal. Olha aí, prazer muito grande ter você aqui, viu? Esse é o podcast do programa Éramos Todos Jovens. Para você viajar no tempo. Isso aí. Você fala assim, aquele tempo que eu era na minha infância, na minha juventude, inesquecível, né? Adolescência, maravilhoso, não volta mais. Você pode sonhar e voltar. Nós voltamos aqui agora, não foi? Exatamente. Voltamos no tempo. Aí você vai dizer assim, tem vantagem? Tem. No mínimo, faz bem para a tua saúde, hein? Sim. Porque você recorda coisas boas, né? Do seu passado. Exatamente. Como eu fiz aqui com meu amigo Zé Geraldo, grande poeta. Fiquei feliz de te ver também. Mesma forma. Né? Informa. Estamos em forma. Estamos em forma. Como dizia o Kid Morengueira, o Morengueira também, bastante idade, ainda cantava. Viu? Aí ele falava assim, meu esqueleto é conservado em formol. Grande Kid Morengueira. É. Mas foi um prazer muito Legal, grande cara. ter você aqui, viu? Volte sempre. Também fiquei feliz de te ver, sua turma Fiquei, toda aí. Tô ali com o meu amigo Cabelo aqui assistindo. Princesa. O Buma ali filmando a gente aqui, ó. Legal, Um legal. grande abraço. Legal. E canta aí. Valeu, Luiz. Dó maior. Acordei relembrando meu passado, revivendo os momentos de sonho que eu vivi. Momentos inesquecíveis. Finalzinho com Zé Geraldo. Éramos todos jovens. Obrigado, Ciro. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu.